lideranças, perspectivas futuras e geoeconomia. Então, logo... Obrigado. Muito obrigado. Vamos já para o nosso próximo tema, liderança, perspectivas futuras e geoeconomia. Para tanto, eu gostaria de convidar aqui o presidente desta mesa, o Marco Aurélio Cordeiro, do DR Paraná, por favor, e a secretária de mesa, Larissa Vieira, do DR Paraná também, por favor. E o nosso palestrante, Jamil Albuquerque, da Mastermind. Dando boas-vindas ao nosso querido Fernando Saboia, DR Paraná, nosso diretor-presidente. Obrigado aí pela presença. Depois estará com a gente aqui na mesa redonda. Já passo para o presidente da mesa aí. Bom dia a todos. Chegando ao último dia, né, desse lindo evento que foi feito, né, parabéns a todos os organizadores, parabéns ao DR do Paraná, a APV, a BDR, né? Com muito orgulho, eu vou apresentar essa pessoa que tem cuidado da capacitação de liderança do DR do Paraná. A gente acredita que essa capacitação foi transformadora e permitiu essa catalisação, né, desse movimento do DR em busca da excelência. Uma das primeiras coisas que a gente fez quando essa diretoria assumiu foi fazer o plano de governança corporativa, e o principal pilar é o pilar pessoas, né? E a gente escolheu a Fundação Mastermind e o Jamil Albuquerque, que é o seu presidente, para cuidar da transformação dos nossos líderes, né? A principal missão do líder é gerar novos líderes, tá? Então, com muito prazer, eu vou apresentar o Jamil Albuquerque. Ele é economista, escritor, conferencista, palestrante convidado da Universidade da Califórnia, graduado para o curso de Liderança Global, observador convidado da ONU para o ECO, pós-graduado em Marketing, Teologia com ênfase em Filosofia, professor convidado de Gerenciamento de Cidades pela FAAP, foi secretário do Governo de Ribeirão Preto, São Paulo, orientador empresarial com larga experiência em carreiras, autor de vários livros, participa de programas de TV, Tarde VIP, SBT, coluna do jornal JP3 Santa Catarina, revista Vencer, preside a marca Mastermind, escola de negócios para líderes no Brasil e em 8 países da língua portuguesa. Então, com grande prazer, convido o Jamil Albuquerque para iniciar a sua apresentação. Obrigado a todos. Eu quero, antes de começar a minha fala, fazer um pedido gentil a quem está desse lado direito aqui, desse pessoal, para vir nesse lado aqui. Aí eu concentro o meu olhar, posso contar com a colaboração de todos aqui. Só passa para esse lado aqui, por gentileza, porque aí vamos ter aqui uma roda de conversa, uma prosa sobre temas elevados, mas que tem uma tecnicidade e juntos tem uma proximidade. Muito obrigado pela colaboração, pela gentileza. E quero começar cumprimentando algumas pessoas. Primeiro, cumprimentar à distância o governador Ratinho e o secretário Sandro Alex, que estiveram aqui nesse palco, dando abertura aos trabalhos. Cumprimentar o senhor Charlico Rossins, que é o presidente da comissão organizadora. Cumprimentar o presidente da BDR, o Dr. Fauzi Nafu Júnior,
e a presidente da ABPV, doutora Luciana Nogueira Santos, que são os organizadores do evento. Cumprimentar o anfitrião, do DR anfitrião desse 25º ENACOR, que é o Fernando Furiati, presidente do DR Paraná. Cumprimentar também o Alexandre Fernandes e o Marcão, que são assessores, está aqui presente com a gente. O senhor Júlio Rossi, que é o candidato à presidência do CREA. Também os convidados que estão aqui do Rio de Janeiro, que estão presentes, que estamos juntos nessas jornadas. Aos amigos do DR Paraná, que se tornaram amigos e que nessa jornada de desenvolvimento pessoal. E nesse cumprimento aqui já vai a primeira lei da liderança, que é o nosso tema central, ancestralidade. Lembre-se disso, essa é uma lei da liderança que precisa ser sensivelmente observada. Toda árvore que se propõe a alcançar o céu tem que ter raízes tão profundas capazes de alcançar o inferno. Quem se desconecta das suas raízes facilmente perde as suas folhas e seca seus galhos. É fundamental nós termos essa percepção do que é ativação, do que é permissão e do que é autorização. Se não tem ativação, não tem permissão. O que é permissão? Percorrer. Não tem autorização. O que é autorização? É a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Tanto é que quando nós falamos de forma coloquial, quase como se fosse uma gíria, se quer exemplificar que alguém faz as coisas acontecerem, a gente costuma usar uma expressão dizendo assim: esse aqui manda prender e manda soltar. Você já faz as coisas acontecerem. Então, ao saudar aqui, também saudar toda a diretoria do DR Paraná, que está aqui presente, prestigiando essa manhã de sexta-feira, que é o coroamento desse encontro fenomenal que nós vivenciamos aqui. Vou falar de 3 eixos centrais em 45 minutos e abrir para perguntas e respostas. Por isso coloquei aqui o cronômetro para organizar as ações dentro do tempo. O exercício da liderança passa por essa premissa, a disciplina que liberta. Quem não consegue administrar o tempo, provavelmente não consegue administrar mais nada na vida. O Papa João 23, quando foi fazer a sua grande transformação na Igreja Católica, ele disse aquela sua frase lapidar: convide todos os bispos que sejam muito ocupados, porque quem é ocupado tem tempo para tudo. Quem não é ocupado não tem tempo para nada, porque não sabe administrar o tempo. Então nós vamos falar dentro de 45 minutos, 3 temas, e que estou diante de uma plateia aqui que facilmente compreende que cada tema desse dá um MBA de longa duração. Mas nós vamos trabalhar uma síntese para podermos alcançar o objetivo do que nós falamos aqui. Eu falo em nome de uma fundação, a Fundação Napoleão Hill, que é um pensador norte-americano, que foi assessor de 3 presidentes americanos, entre eles o lendário Roosevelt, que foi o único americano que governou por 4 mandatos consecutivos os Estados Unidos da América. E foi após Roosevelt que teve uma das emendas constitucionais na Constituição americana, limitando em 2 mandatos o mandato americano de presidente, porque eles tinham medo que surgisse um líder tão forte, tão forte, tão forte, que pudesse tornar-se um imperador lá em cima daquele território, somente buscando a reeleição a cada 4 anos. E eles respeitam tanto a tradição, que a Constituição deles e essa emenda não veta que a pessoa fique 4 anos fora e volte mais 2 mandatos. Mas, por tradição, eles não voltam.
Eles não vêm para reeleição, eles governam por 2 mandatos. E este pensador foi assessor de Roosevelt. Nós temos lá na nossa fundação uma carta de agradecimento da Casa Branca pelos relevantes serviços prestados àquela nação. Ou seja, a liderança macro, a importância de nós olharmos de forma ampliada a visão de águia, a visão expandida, para trabalharmos o segundo pilar, que vai ser o segundo e terceiro, geoeconomia e perspectivas futuras. Então, a segunda lei da liderança. Primeiro, a ancestralidade. Lembre-se de onde vem a fonte do seu poder, de onde vem a fonte da sua vida, de onde estão as suas raízes. Segunda lei importantíssima da liderança, em nome de quem você fala. Em nome de quem você fala determina muito o teu tamanho. Se você pode olhar isso, ver isso naquele filme Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, aquele diálogo extraordinário entre representantes do governo russo e governo americano, em que ele disse: você fala em nome, verdadeiramente em nome do governo americano? Sim. Então, o que você falar a partir de agora torna-se lei e realidade. Impediu-se a Terceira Guerra Mundial, que foi aquele episódio da Baía dos Porcos com os mísseis em Cuba, que poderia verdadeiramente causar uma catástrofe de proporções ilimitadas, a ponto de nós racharmos o planeta no meio com um único míssil que tem o nome estranhíssimo de Satã, porque significa em torno de 2.500 vezes o tamanho da bomba de Hiroshima. E isso foi um diálogo. Quem pediu isso? Você fala em nome de quem? Então, em nome de quem nós falamos define o nosso tamanho. O grande legislador da humanidade, o homem que criou o decálogo para nortear os costumes da vida humana na terra, Moisés, quando teve aquele diálogo bastante emblemático com uma acácia pegando fogo no deserto, em que ela dizia: vá ao rei do Egito e diga ao rei do Egito para libertar o meu povo. E ele disse: eu vou falar lá em nome de quem? Eu não tenho exército. Quem não tem exército não dá ordens a reis. Quem não tem exército se submete. Quem tem exército negocia. E a Cássia, pegando fogo, diga: vá lá e diga ao rei do Egito que você está falando em nome do eu sou. Ou seja, em nome de quem nós falamos define o nosso tamanho. E nós aqui falamos em nome de uma das grandes instituições do governo brasileiro, que é o DER. Pode perceber que aonde você chega, em qualquer localidade, em qualquer cidade, é como se você estivesse pilotando um Zeppelin gigante. Porque quando chega um Zeppelin gigante, você olha aquele gigante do céu, quando desce o seu comandante, você presta continência. Porque é importante entender isso em governos. Mais importante que as pessoas são os cargos. Lembre-se disso. Porque é o cargo que define em nome de quem você fala. Teu tamanho é definido do tamanho da tua cadeira. Em nome de quem falamos. A liderança altera o resultado de qualquer situação. Tanto de uma família, quanto de uma empresa, de uma cidade, de um estado ou de um país. O que define a atuação, o que define a personalidade da família, o que define a personalidade de uma cidade, de uma empresa ou de um país, é a sua liderança. Nós temos o caso do Egito. O Egito e todo o povo árabe, mas em especial a simbologia do Egito, que há mais de 4.000 anos atrás eles já tinham construído as pirâmides. Eles legaram à humanidade a engenharia. Eles dominavam a agricultura, eles dominavam a silagem, eles dominavam a logística de distribuição de alimentos. Uma das nações que proporcionalmente, se pegarmos a população daquela época, mais a riqueza do Egito, o Egito daquela época teria em torno de 10 vezes o PIB dos Estados Unidos hoje, percentualmente falando.
Como é que uma nação daquele tamanho, daquela pujança, daquele vigor, pode ter sucumbido como sucumbiu? Como é que ela pode ter colapsado a ponto de hoje não conseguir construir a própria capital, que a China está construindo a nova capital do Egito? Depredaram todo o mármore que cobria as pirâmides, saquearam para poder construir as suas favelas. Iam depredar, inclusive, as pirâmides, se não fosse decretado patrimônio da humanidade, porque abriram mão de preparar líderes, pararam de preparar líderes. Ou seja, é estratégico para uma nação preparar líderes para sustentar de longo prazo. É estratégico para uma empresa preparar líderes para que ela possa ultrapassar para a próxima geração. Porque um percentual altíssimo, e esta plateia sabe disso, de empresas que morrem dentro da própria existência da liderança. Não conseguem passar o bastão. Nós não treinamos isso para passar para a próxima geração. Nós temos outros casos mais nefastos ainda e mais triste, que é o caso do Haiti, que em 1808 fez a sua independência, mas na independência eliminaram todos os brancos e queimaram toda a literatura que tinha. Ficaram sem memória emocional e sem memória escrita. E, na continuação, não prepararam grandes escolas de formação de líderes. Uma nação com mais de 200 anos que não consegue dar comida, nem emprego, nem roupa, nem dignidade para o seu povo. A ponto de, hoje no Haiti, hoje, nós estamos falando de 2023, mais de 70% da população haitiana vive abaixo da linha de miséria. Vou repetir esta frase: abaixo da linha de miséria. Não chegaram à categoria de pobres. Não chegaram a esta categoria. Por quê? Porque falta empreendedorismo naquele país, falta liderança, falta escola de líderes. A palavra escola quer dizer local de descanso criativo. O local onde se descansa e se cria e se olha para o futuro. Platão, quando criou a sua primeira escola, que foi no Monte Academos, que é o segundo monte mais alto da cidade de Atenas. O monte mais alto da cidade de Atenas chamava-se, e chama-se até hoje, Estratego. Era onde ficavam e moravam os generais. E de lá eles conseguiam enxergar muito longe. O olho humano tem uma capacidade de enxergar em torno de 50 até 70 quilômetros de longevidade. E lá de cima eles podiam observar se estavam se aproximando grandes movimentos, se eram exércitos inimigos, levantavam muita poeira, até 50 quilômetros de distância, dava tempo de eles se organizarem para poderem se defender. É por isso que a palavra estratégia, inspirado na montanha Estratego, quer dizer, é sinônimo de enxergar ao longe. O segundo monte, segundo morro, a segunda montanha mais alta de Atenas era a Academos, a montanha de Academos, que era um atleta ateniense que tinha ganho muitas e muitas competições e era um herói da juventude ateniense. E Platão, que não gostava de ensinar crianças, ou seja, ele não gostava da pedagogia, criança, por isso o pedófilo é que machuca crianças, pedagogia é que ensina crianças, conduz crianças. Ele gostava da andragogia, que é conduzir adultos, ensinar adultos. Lembrando que na época de Platão, estamos falando em torno de 400 anos antes de Cristo, não existia o conceito de adolescência. Você era criança ou era adulto. Só tinha essas duas idades. A média da humanidade era em torno de 27 anos que se vivia. Então ele preparava lá, é por isso que a academia ficou sinônimo de preparação de adultos. Porque tinha lá um atleta, e a gente aqui tem muito a ver academia com fazer exercícios físicos, e lá Platão levava os jovens para conduzir, para ensinar, para fazer refletir.
E ele costumava dizer aos generais atenienses: vocês lá do Monte Estratego cuidam dos atenienses do presente. Eu aqui do Monte Academos, eu cuido dos atenienses do futuro. Ou seja, preparando pessoas para que possam passar à futura geração. Então, preparar líderes é uma responsabilidade da liderança. É a maior responsabilidade da liderança. Quando se chega, o ser humano, quando encontra Deus, ele não quer tornar-se Deus, mas ele quer conduzir outras pessoas a conhecer Deus. Assim é a liderança. Quando você chega em cargos de liderança, tem que preparar discípulos. É por isso que o cristianismo nunca acaba, porque a essência do cristianismo parte da premissa: ensina o que você aprendeu, para ver se você aprendeu aquilo que ensinou. Por isso que todo cristão tem um mestre e tem um discípulo, porque ele recebe de um mestre informações e conduz um discípulo, ensina, renova os ensinamentos. Então é fundamental dentro de uma instituição, principalmente uma instituição como essa, que é responsável pela logística do país, que é onde se transfere riquezas, que é este sonho que temos de implantarmos no planeta a mesoeconomia, porque o século XX foi permeado pela macroeconomia e pela microeconomia. E o sonho humano é que a gente consiga aproximar esses dois universos, que a gente consiga talvez distribuir mais o que está lá em cima, no ápice da pirâmide, e consiga subir um pouco mais o que está na base da pirâmide, nortear a mesoeconomia. É um termo que você provavelmente há uma grande probabilidade de estar ouvindo pela primeira vez, porque pouquíssima gente está tratando desse termo dessa forma e dessa maneira. Mas você encontrará farto documento numa universidade brasileira extraordinária, que é a UNB, a Universidade de Brasília, está trabalhando muito neste conceito. E qual é o fio condutor para que esta riqueza seja distribuída? A logística. A logística, ou seja, senhoras e senhores, esta plateia, este encontro, as várias salas que nós estamos convivendo aqui, são responsáveis pela economia do século XXI e desse novo milênio, que é a distribuição. Como é que nós vamos distribuir isso? Para isso precisa de líderes. Líderes. Nós temos, e agora vamos para o segundo pilar, e eu só vou inverter e falar primeiro em geoeconomia, para depois perspectivas futuras. Nós temos dentro da geoeconomia planetária, nós temos situações bastante interessantes a serem observadas. Primeiro, hoje nós estamos em torno de 8 bilhões de seres humanos na Terra. Existem 3 grandes correntes planetárias pensando sobre o macro cuidado planetário. Isso são temas que são tratados dentro da ONU. Existem mesas como essa aqui, onde o assunto é colocado em pauta. Há uma corrente que diz que o planeta consegue suportar com qualidade 10 bilhões de seres humanos. Há uma outra corrente, um pouco mais expansiva, que faz números e apresenta que nós conseguimos colocar 15 bilhões de seres humanos com bastante tranquilidade dentro do planeta. E há uma outra corrente, da qual eu faço parte, que mostra que é possível nós convivermos com qualidade de vida em torno de 20 bilhões de seres humanos dentro do planeta. Nós já passamos dentro do planeta, quando você começa a fazer a macroeconomia, em torno de 100 bilhões de seres humanos. E por que com 20 bilhões é possível? Se você pegar todas as famílias da Terra, pegar todas as famílias da Terra, dividir o estado do Texas com 1.000 metros quadrados, lotes de 1.000 metros quadrados, você consegue abrigar todas as famílias do planeta dentro do estado do Texas. Então é possível sim. Agora,
uma coisa é certa, uma vez que nós tenhamos muita gente, tem que ter muita organização, tem que ter muita distribuição, tem que ter muita logística. Agora, onde tem população, tem problemas e tem oportunidades. Não resta a menor dúvida, não há nenhuma possibilidade de oportunidades aparecerem sem aparecerem junto os problemas. E quem é que resolve problemas? São os líderes. São os líderes que são os resolvedores de problemas. O que diferencia um líder do não líder é que o líder resolve problemas, porque ele decide. É ele quem faz essas decisões. Então, dentro dessa geoeconomia, nós temos alguns desequilíbrios populacionais. Entre eles, a Ásia. Nós temos lá quase 60% da população do planeta naquela região. Então, claro que se pensa em fazer distribuições, fazer uma redistribuição planetária. E nesta redistribuição planetária, é claro que a América como um todo passa a fazer parte desse olhar do terceiro milênio. Existem dentro da ONU estudos que mostram que nós podemos colocar dentro do Brasil, com qualidade de vida, em torno de 900 milhões de seres humanos. Vejam, senhoras e senhores, a Índia tem 1 bilhão e 500 milhões. E passa alguma coisa que tem gente lá sem registro. Ultrapassou, inclusive, a China na população. Se você pegar o estado do Amazonas, o estado de Roraima, como eles falam lá em cima, eles abrem o I, pegar Roraima e pegar o estado do Amapá e somar com o estado do Amazonas, dá o tamanho da Índia. Ou seja, a Índia tem 7 vezes mais gente que o Brasil e tem 6 vezes menos território que o Brasil. Eles são um país, territorialmente falando, muito pequeno perto do Brasil. E eles estão com 1 bilhão e 400. Nós temos aqui 220, não chegamos a 220 milhões, segundo o último censo. Então eles olham e dizem, pera, cabe muita gente lá. E qual é o grande desafio deste século XXI? Produção de alimentos. A nova energia do planeta é a energia alimentar. Quem são os países que podem produzir alimentos no mundo? A Rússia produz muito alimento, a China mais ou menos, os Estados Unidos é a pujança e entra o que se chama de América Morena. O que é a América Morena? É a América do México para baixo. É o grande celeiro planetário, está aqui. Em especial, logicamente, o nosso destino manifesto, o Brasil, celeiro do mundo. Então, nós somos o grande olhar do planeta dentro dessa estrutura geoeconômica, porque nós vamos precisar de alimentos. Vai mudar as fontes de energia, deve haver um reposicionamento do petróleo, deve haver um reposicionamento de estruturas e fontes de energia, mas dentro desses 3 grandes pilares que vem se convencionando chamar de a nova ordem mundial, que é um novo pacto econômico, que é um novo pacto energético e um novo pacto humano, nessas 3 pontas, nessas 3 estruturas, nós estamos aí com a questão alimentar como ponto central do novo milênio. Para isso, nós precisamos entender o papel do Brasil e o papel da América do Sul dentro dessa estrutura. Nós temos aqui na América do Sul um país que fica... Nós estamos a quantos quilômetros do Paraguai aqui? Em quilômetros? 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros? Daqui, exatamente daqui, dessa tribuna, desse hotel aqui. Quem é daqui pode me dizer. Estamos a 3 quilômetros, 5 quilômetros do Paraguai? É mais um isso? 4 quilômetros? Talvez estamos aqui a 5 quilômetros do Paraguai. Bom, por que eu estou insistindo tanto nisso? Para deixar claro que o novo tigre asiático da América é o Paraguai. Por quê? Porque ele está muito estratégico dentro da América do Sul.
muito estratégico. Ele vai ser a grande plataforma de distribuição logística da América, é o Paraguai. E eles têm uma coisa chamada energia. O que significa energia? Energia significa desenvolvimento. Eles terminaram de pagar a Itaipu e agora vão começar a rentabilizar. Por que Moscou é Moscou, senhoras e senhores? Porque é o eixo central logístico entre a Europa e a Ásia. Por que Chicago é Chicago? Porque é exatamente o centro logístico entre as duas megalópolis, que é a cidade de Nova York e a cidade de São Francisco. É a distribuição, é o que faz a distribuição americana. É isso que será esse estado vizinho aqui, esse país vizinho, o Paraguai. E isso vai influenciar substancialmente na nossa relação com a América do Sul e vai influenciar substancialmente também na nossa relação com todo esse contexto, tendo um país que vai ser a grande plataforma de distribuição. Então, esse é um olhar geopolítico que nós temos que perceber a grandeza que se desenha para o próximo século. Agora, tem um fato que é muito, mas muito, muito, muito relevante, que vai acontecer a partir de 2048. Esse fato vai impactar não só o Brasil, mas todo o planeta, que é o surgimento de um novo continente no planeta Terra, que é o continente antártico. A partir de 2048, a Antártica começará a ser explorada, porque até agora nós temos um continente e esse continente não tem dono. E por que a Antártica não tem dono? Porque foi um acordo que se fez em 1948, quando se acabou a Segunda Guerra Mundial, com a falência da Liga das Nações, se fundou e que era lá na Europa, a Liga das Nações era na Bélgica, era na Europa, não conseguiu evitar uma guerra civil, que a Segunda Guerra Mundial, nós temos que ser um pouco mais justo com a história. Ela não foi uma guerra mundial, ela foi uma guerra civil que começou entre uma briga familiar, e da briga familiar com os netos da Rainha Vitória, tornaram-se entregados, de tal maneira que mataram o filho um do outro, que acabou explodindo, tornando-se uma guerra entre países, e acabou envolvendo toda uma estrutura e que acabou envolvendo o planeta. Ou seja, uma liga que não consegue organizar dentro do seu próprio território uma briga de família, claro que iria à falência. Então foi transferida esta liga para os Estados Unidos e rebatizada com o nome de Organizações das Nações Unidas. Mas eles tinham conseguido assinar ali, naquele momento frágil, assinar um acordo de paz. Mas eles precisavam tomar algumas decisões macros. Uma delas, seríssima, era a criação daquele país chamado País Israel. Então, no bojo desta decisão, foi uma decisão bastante temerária, uma vez que se devolvesse um país para um povo dentro do território que era considerado um território árabe, poderia eclodir novamente uma outra guerra mundial, porque as 32 nações árabes poderiam não aceitar aquela decisão de impor um novo país ali no meio. Como eles tomaram aquelas decisões, eles tomaram uma outra decisão, de que ninguém colocaria a mão, nenhum país colocaria a mão
no território chamado Antártica antes de 100 anos. Ou seja, manteríamos um continente na Terra que não teria dono por 100 anos. Mas 100 anos depois, teria que se tomar uma decisão. Então tomou-se a seguinte decisão, que quando fizesse 100 anos daquela decisão, poderia-se tomar posse desse continente com alguns critérios, que tivesse em cima desse continente uma estação de estudo. E nesse estudo, é por isso que nós gastamos tanto dinheiro para termos o Barão de Tefé lá pesquisando a estação brasileira. É por isso que a Inglaterra fez uma guerra tão cara para poder manter as Malvinas lá na década de 80, para ficar próximo do próximo continente. Que em 2048 será feita a divisão desse bolo, conforme aquelas estações estiverem lá em cima. E ao estarem lá em cima, nós temos que entender o que é esse continente. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, me descreva a Antártica para mim. Se eu fizer uma pesquisa aqui de pessoa em pessoa, você vai me descrever como montanhas de gelo, algumas inclusive desbarrancando, que é aquela sensação que a gente vê, uma grande planície de gelo. É o que nós temos na nossa imagem mental, que é o acordo de não divulgação do que está na Antártica profunda. Só que a Antártica, senhoras e senhores, tem 14 milhões e 600 quilômetros quadrados. Ou seja, a Antártica é praticamente 2 Brasil. Esse é o continente antártico. A América do Sul inteiro, com seus 11 países, tem 17 quilômetros quadrados. A Antártica tem quase 15 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, praticamente uma América do Sul com 11 países e com um gigante igual o Brasil em cima. Só de lagos, igual o Lago Michigan, eu citei Chicago, que é o lago ali onde fica o entorno, tem 4 estados no entorno do Lago Michigan ali. Indiana está ali, o próprio estado do Michigan, está Illinois. Só de lagos igual ao Lago Michigan, são 36 grandes lagos dentro do continente antártico. Olha o que nós temos de água doce, olha o que nós temos lá dentro daquele território. E aquilo vai ser dividido, e quando ele for dividido, vai precisar de muita infraestrutura, vai precisar de muito material, vai precisar de muita mão de obra para poder desenvolver esse novo continente. Se para construir uma nova capital já se cria um empuxo, você sempre para criar grandes desenvolvimentos, você precisa ter fatos indutórios. Você tem que ter fatos indutórios para poder criar desenvolvimento. Tanto é que quando você quer criar um fato muito novo, você cria um grande evento. Toda a instituição se renova após um evento. Todo o DR nacional terá nova pujança após esse momento aqui, após o 25º ENACOR. Então, criar fatos novos. Para desenvolver um continente, nós vamos precisar de muita mão de obra, nós vamos precisar de muita matéria-prima, nós vamos precisar de muita logística, e isso quem tem é o Brasil. Nós seremos a grande ponta de ariete no desenvolvimento desse novo continente. Porque quando você vai fazer análise, você vai construir uma casa, você vai construir uma estrada, o que você precisa analisar? Você precisa ter matéria-prima, você precisa ter mão de obra e você precisa ter logística. E não é só logística, você tem que ter um conceito que eles chamam de friendly countries, ou que seja países amigos. Por exemplo, a Rússia tem gás para fornecer para a Alemanha, mas estão intrigados, estão brigados. Tem proximidade, porque o melhor da logística é o quê?
é que você tenha proximidade. Eles têm proximidade, mas não têm bom relacionamento. Então, você precisa ter os conceitos, você precisa ter a matéria-prima, você precisa ter uma logística acessível e você tem bom relacionamento. E o Brasil tem tudo isso. Nós temos matéria-prima, nós temos logisticamente próximo do novo continente e nós temos bons relacionamentos com todas as nações que estão lá em cima. Então, o Brasil é verdadeiramente o protagonista da segunda metade do século XXI. Para isso, nós precisamos preparar liderança. Nós precisamos entender o que significa esta nação aqui. E nós precisamos verdadeiramente entender o impacto que o Brasil vai ter quando começar a vir pessoas para cá. Porque nós seremos um país de transbordo. Os mesmos problemas que os Estados Unidos tiveram no século XX de imigração, nós teremos também aqui. Porque vai começar a vir muita gente para cá. Mas muito, não é pouco, é bastante. É bastante. A conta é muito simples. Dá para colocar 4 vezes mais gente aqui. Com pessoas aqui, teremos grandes oportunidades. Vamos precisar de mais casas, mais estradas, mais produção de carro, mais produção de alimento. Nós vamos precisar de muito mais indústria de roupas. As oportunidades são gigantescas. Mas, como todas as oportunidades, grandes dificuldades. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Já nos ensinava o tio Ben, lá no filme O Homem-Aranha. Agora, essas oportunidades precisamos preparar a nação. Logisticamente, precisamos preparar com pessoas e a estrutura governamental precisa ser repensada. Essa tal nova democracia, que de vez em quando a gente vê colocado na pauta, o que é esse conceito? É um conceito de repensar os macrogerenciamentos planetários. Como é que nós vamos fazer governança global? Como é que nós vamos fazer governança de países, governança de estados, governança de cidades? Isso tudo é temas de altos debates e que precisa vir para os debates para que possamos tratar isso com responsabilidade, tratarmos isso verdadeiramente com um olhar macro, porque nós estamos indo para um protagonismo muito grande. Vejam, o Brasil, além de ser o grande fornecedor de matéria-prima, além de ser logisticamente estruturado, nós somos o país que podemos dar de comida para 50% do planeta. Nós estamos numa situação muito interessante hoje, para irmos para o fechamento aqui dessa explanação e abrirmos para perguntas e respostas, para fazermos aqui um bate-papo, e eu gostaria que você já fosse pensando isso, para a gente abrir a conversa. O Brasil hoje está com 9%, vou repetir esse percentual, que você pode ir lá e conferir essas informações no site do Ministério da Agricultura. Nós estamos com 9% da área agrícola aberta. Ou seja, senhoras e senhores, nós não temos nem 10% da área agrícola aberta. Então, nós podemos crescer substancialmente. Nós temos 90% para abrir. Espera, mas nós temos uma coisa chamada floresta amazônica. E a floresta amazônica, nós temos a sensação que a floresta amazônica é o estado do Amazonas. Mas a floresta amazônica é uma forração que está em cima de 5 estados brasileiros. Ele pega uma parte do Mato Grosso, ele pega uma parte lá em cima do Tocantins, ele pega todo o estado do Pará, do Amazonas, do Acre, de Rondônia, ele pega lá os estados do Amapá, de Roraima, ou seja, são 5 estados brasileiros. Se nós deixarmos de fora toda a floresta amazônica intacta,
nós tirarmos desta conta, nós estamos com 27% da área agrícola aberta. Nós podemos quadruplicar, praticamente quadruplicar, a produção de alimentos no Brasil sem derrubar uma árvore na Amazônia. Então vejam o potencial de produção alimentícia que tem o Brasil. Além desse potencial, atualmente nós colocamos comida na mesa de 1,4 bilhão de seres humanos. É colocado pelo Brasil comida na mesa. Então nós podemos quadruplicar, isso vai para mais de 5 bilhões, quase 6 bilhões de pessoas. Nós podemos dar de comida e o projeto é até 2050, ou seja, nós estamos falando aí em menos de 30 anos, nós quadruplicarmos a nossa produção. A grande vertente, o destino manifesto brasileiro será via alimentação. Então nós podemos aumentar isso, mas isso vai trazer todo um conjunto de informações juntos. O Brasil tem rios, o Brasil tem água, o Brasil tem comida, o Brasil tem território, o Brasil tem sol e o Brasil ainda tem, senhoras e senhores, o Cruzeiro do Sul, que é a cruz do Calvário no céu do Brasil. Ele é visto de vários países do mundo, mas ele é desenhado em cima do Brasil. Então nós temos uma bênção celestial na natureza. Nós temos água suficiente para alimentar só no subsolo do Brasil, temos água com os 3 maiores lençóis d'água do planeta. Nós temos tudo isso. Qual é o nosso desafio? É logística e liderança. Esses são os 2 grandes desafios, os 2 grandes gargalos brasileiros. Nós temos fragilidade na liderança, nosso desempenho é muito baixo. Um trabalhador brasileiro tem uma produtividade 4 vezes menor que um trabalhador americano. O que justifica isso, senhoras e senhores? E esse é um estudo de César Pastore, que foi ministro do Trabalho brasileiro. O que justifica um trabalhador brasileiro produzir 4 vezes menos que um trabalhador americano? Nós temos uma produtividade e em qualidade também. Significa o quê? Para pegar aqui uma analogia desse ambiente aqui. Enquanto nós construímos 1 quilômetro de asfalto, eles constroem 4 quilômetros de asfalto. E com mais qualidade. Isso é baixa formação. É baixa formação. Então nós temos carência de formar líderes. O que precisa acontecer? As instituições têm que se tornarem instituições formadoras de liderança. E os governos precisam se reestruturar, se reinventar, se reorganizar, para que possam dar esta contribuição. Ontem, na palestra do Alexandre, ele falou algo que conversamos muitas vezes dentro do DR Paraná. O funcionário público, quando ele entra para a vida pública, ele fecha 2 portas. Ele fecha a porta da pobreza e fecha a porta da riqueza. Então, o que faz ele viver aqui nesse espaço intermediário? É o propósito, é a missão, é quando ele consegue enxergar a contribuição que ele dá para a sociedade. Isso faz dele um colaborador desse projeto de nação chamado Brasil. Então, o Brasil verdadeiramente é o grande farol do século XXI, senhoras e senhores. É por isso que o planeta está olhando para cá. É por isso que nós somos objetos de tanto desejo e de tanto desafio. Agora, para isso, precisamos preparar pessoas e quero parabenizar o DR do Paraná, através do seu presidente e da sua diretoria, por esse investimento no pilar pessoas. Porque o DR, ele dá um banho de competência técnica.
em qualquer DR do país, eu tenho certeza que aqui temos de alguns países, dá um banho de competência técnica. O que precisa ser estimulado? As competências que não são técnicas, competências pessoais, que modernamente tem se chamado de soft skills, ou seja, essas competências mais leves, e que nem são tão leves assim, porque lidar com seus medos internos, lidar com as suas angústias internas, lidar com a capacidade de tomar decisão, lidar com essa capacidade de olhar tudo e olhar todos, olhar as variáveis que a vida pública traz, não é tão leve assim para ser adquiridas. Mas são essas metas competências que fazem com que um órgão torne o que está se tornando o DR Paraná, um órgão meta-modelo para todo o país. E que sirvam essas ações de modelo a toda a gente, de modelo a todos os DRs, de modelo a todas as instituições, para que torne esse país mais próspero, esse país mais forte, esse país mais rico e, principalmente, um país mais justo. Muito obrigado. Aqui para a pergunta. Nada como para os oradores que estão aqui, que nós estamos caminhando juntos, nada como ter um cronômetro olhando, a gente possa olhar, né, gente? Terminamos em 45 minutos, que era o tempo definido. E temos mais 15 minutos, é isso, de perguntas e respostas. Isso, para... 10 minutos. 10 minutos? É. Então, 10 minutos para perguntas e respostas. Sento aqui, fico aqui... Pode senta aqui com a gente, Jamil. Eu vou aproveitar enquanto as perguntas chegam. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você, Jamil. Você que está com a gente lá no DR do Paraná há quase 3 anos, né? O que você enxerga, né, tendo uma visão de fora, quais foram os grandes acertos que você enxerga que a gente tomou para ter alavancado o DR que a gente tem hoje, com esse grande número de obras, servidores muito engajados? Isso. Então, a pergunta é essa. Quais são os grandes acertos que você enxerga que a gente tomou, vamos dizer, para essa transformação que o DR vem proporcionando, né, e gerando grandes obras aí para o estado do Paraná? Essa é uma boa pergunta, que poderia ser respondido numa resposta, inclusive, muito curta, muito sintética. Mas o grande acerto é da liderança. A liderança teve um olhar para o pilar humano. Quando vocês definiram os 4 pilares, que é processos, infraestrutura, tecnologia e pessoas. Então, quando colocou o pilar pessoas para olhar, esse olhar é o grande acerto da liderança. Porque nessa equação, nós vivemos em um país capitalista. O que significa isso, um país capitalista? Onde a livre iniciativa é estimulada e que se compreende que a riqueza está no indivíduo e não nos governos, que é o indivíduo que gera riquezas. Quando você começa a olhar a produção de riquezas através das pessoas, se entende que tem que surgir um novo capitalismo, que é o sonho do capitalismo solidário. E o que é o capitalismo solidário? É capital e pessoas. Se percebeu, porque se acreditou por muito tempo que se fazia capitalismo só com dinheiro. Não é possível. Então, o binômio pessoas e dinheiro. Se você tem dinheiro, mas não tem pessoas, a tua empresa vai para o vinagre. Se você tem pessoas, mas não tem dinheiro, a tua empresa também vai para o vinagre. Você não consegue produzir riquezas. Quando esse olhar vem para dentro da vida pública, isso traz o quê? As pessoas, quem vem para a vida pública, sempre tem o olhar da segurança. Esse olhar interno da segurança, que é um fator muito importante para a existência. Todo ser humano
precisa e tem este sonho da segurança. Então, quem vem para a vida pública, ele traz isso como um valor muito importante da sua existência. Quando ele vê que está sendo olhado diferente, não apenas como alguém que está ali para cumprir um tempo de trabalho, que ele está sendo olhado diferente, ele começa a dar uma contribuição diferente. Já visto o engajamento, porque a palavra engajamento, eu só estou pensando aqui se as pessoas estão me vendo atrás daqui, eu estou com vontade de ficar em pé. Pode ser? Porque eu estou com a sensação que vocês aqui não estão me vendo aqui atrás da... Porque quando fala a palavra engajamento, a gente sempre tem uma dúvida, o que significa efetivamente esta palavra engajamento, ou enganjamento, depende de como você vai pronunciar. Quer dizer pertencimento. Quando é que eu estou engajado? Quando eu estou me sentindo pertencente. E das 3 leis que faz o ser humano se sentir bem na Terra é relacionamento com um poder superior, ou relacionamento com Deus, pertencimento e hierarquia. Nós gostamos de saber que existe algo maior, nós gostamos de saber que tem ordem e nós gostamos de pertencer. Por isso o meu torrão natal, a minha cidade, a minha família, o meu time, o meu clube, o meu partido, a minha música, a minha banda, isso chama-se pertencimento, que faz o ser humano se sentir seguro. Então eu me sinto com essas 3 leis. Quando eu sei que tem algo maior, que eu sou uma poeirinha cósmica, mas faço parte de algo maior, que tem uma ordem, que é a hierarquia, que é a ordem celestial, e quando eu pertenço. Então, um acerto que pode-se dizer foi despertar o pertencimento. E sabe como é que eu percebi esse pertencimento? Cadê o Charlico? O Charlico está lá. Ontem nós estávamos falando lá na mesa, eu reivindicando lá, já estava montando um movimento dos 100 PIN, o 100 bottom, porque eu não ganhei bottom de 77 anos do DR, e já estava sendo disputado no mercado paralelo, me ofereceram por R$400, ou seja, nós queremos ter no peito a marca do DR. Isso é pertencimento, isso é querer fazer parte, isso é engajamento, e esse engajamento só é possível quando a liderança desperta esta percepção. Então, esse é o grande acerto. Jamil, nós recebemos aqui algumas perguntas, né? A primeira delas é: como lidar com a frustração do não comprometimento da equipe? Essa, além de ser uma boa pergunta, é uma pergunta capciosa. É uma pergunta que dá uma tese para responder, né? Como lidar com essa frustração? Porque liderar na vida pública, nós estamos falando aqui para um auditório de líderes da vida pública, assemelha-se muito a liderar no terceiro setor, que é quando você só conta com pessoas que dão o seu tempo em colaboração. É como ser um líder da igreja. Você, para poder fazer as pessoas colaborarem na igreja, você tem que despertar na outra pessoa algo maior. Você tem que fazer ele enxergar além da vida, que aquilo ali vai gerar um bônus na eternidade. Então, para despertar isso, precisa despertar na pessoa o propósito, a visão futura, a sensação de missão, o porquê de estar ali. Agora, a pergunta é como lidar com a frustração, porque me dói isso. Então, saber lidar com a frustração é entender que as pessoas têm o seu tempo, e que eu preciso mudar a mim mesmo. Que se eu culpo o outro, eu também tenho algo muito fácil aqui. Porque se eu só culpo o outro, eu também me isento de fazer mudança em mim. Então, além de aceitar a frustração, é saber o que é que eu posso fazer de diferente para despertar nessa outra pessoa a percepção de contribuição. Obrigada. A outra pergunta é: que ações podemos nos atentar para manter a motivação e engajamento de uma equipe em momentos de alta pressão por resultados? Opa! Aqui é a mesma pergunta com um pouco... Acrescentou uma pressão na pergunta, que é a pressão por resultados. Que vocês têm muito uma questão chamada prazos.
Os prazos dentro da vida pública é talvez a maior pressão que exista. E saber lidar com pressão, saber treinar a emoção para lidar com pressão, é o que diferencia as crianças dos adultos. Lembre sempre disso. O que diferencia a criança do adulto é a capacidade de lidar com pressão, é a capacidade de lidar com a dificuldade, é a capacidade de suportar quando você estiver diante de momentos de grandes decisões. Então, o que fazer para isso? Você precisa treinar a inteligência emocional de lidar com a frustração e lidar com a pressão. Sempre que você estiver diante de uma pressão, lembre-se dessa encruzilhada da vida. Onde é que eu estou? Na maturidade profissional, na maturidade pessoal ou na infância profissional e na infância emocional? Porque é isso que diferencia, essa capacidade de lidar com essa linha limite. É isso que faz a pessoa ficar grande. Obrigada. E o Rafael Teixeira gostaria que você pudesse falar sobre a importância do assunto Assembleia de Vozes na liderança. Opa, Rafael, inclusive deu o seu nome. O Rafael está onde? Onde que está o Rafa? Está aqui, está ali. Já tinha visto. Rafael e todos que estão aqui. A palavra mastermind, que quer dizer mente mestra, mentes em harmonia, é o conceito da exponencialização. O somatório de todas essas mentes que estão aqui nesse ambiente, eu penso que tem aqui em torno de umas 200 pessoas, o somatório dessas mentes, em torno de um único objetivo, forma uma mente maior. Esta mente maior é uma mente que tem muito mais informações do que uma mente individual. Então, quando nós entramos nesse ambiente aqui, nós já começamos a fazer parte de uma mente maior, que tem objetivos maiores. Acessar isso, essa capacidade de acessar, é que vai fazer a diferença, se eu consigo me conectar com esse conhecimento coletivo. Essa informação que algumas pessoas, algumas instituições, algumas escolas chamam de egrégora, dentro da psicologia, Jung chamou de inconsciente coletivo, e que dentro do viés religioso chama-se Shekinah, a nuvem divina, ela é formada pelo somatório de mentes unidas em torno de objetivos em comum. Quando você traz isso para o seu dia a dia, formar isso numa assembleia de vozes, quem são os teus conselheiros? Que vozes você ouve? A quem você dá ouvido? Porque as vozes que nós mais ouvimos são as vozes que nós mais falamos, e as vozes que nós mais falamos é aquilo que se traduz nas nossas ações. Quem são os nossos conselheiros define o nosso tamanho. As nossas alianças definem os nossos tamanhos. Então, como fazer isso? Como montar uma assembleia de vozes? De que maneira você faz isso? Eu, quando cheguei, você pode ter áreas chaves de resultados para isso. Por exemplo, quando eu cheguei na Casa Civil de Ribeirão Preto é uma cidade que ela é diferenciada, porque quando o Palocci ganhou a eleição, ele tinha 27 anos, o seu primeiro mandato. E ele fez algo interessante, ele aprovou, naquela chegada inicial, ele aprovou a reforma administrativa em 3 meses, o que é um fato muito novo para você conseguir aprovar uma reforma administrativa. Ele aprovou e criou lá o prefeito, o vice-prefeito, a Casa Civil, e abaixo da Casa Civil fica as outras secretarias. Ou seja, ele verdadeiramente criou um parlamentarismo executivo dentro da cidade de Ribeirão Preto. Quem realmente prefeita a cidade é o secretário da Casa Civil, quem toma todas as decisões. E ele saiu de lá e não mudou, e os outros prefeitos não mudaram. Alguns, depois dele, faziam pro forma, e outros verdadeiramente governavam via primeiro-ministro lá, que é a Casa Civil. Quando eu assumi,
o que eu fiz? Eu montei uma assembleia de vozes daí na área política. Procurei alguns ex-deputados da cidade, procurei ex-deputados federais, deputados estaduais, peguei o avião, fui a Brasília conversar com o Palocci, pedi a ele 3 conselhos para fazer a gestão da cidade dele, para que pudesse honrar a cidade. E Ribeirão Preto é uma cidade muito diferente, é uma cidade que é a 19ª cidade mais rica do país. É uma cidade que é mais rica que alguns estados brasileiros. Só tem 9 capitais que têm um PIB maior que Ribeirão Preto. Ou seja, é uma cidade muito diferenciada realmente. Então, eu tinha a minha Assembleia de Vozes políticas, mas eu tenho também a minha Assembleia de Vozes pessoal. Você pode ter a sua e deve ter a sua. Qual é o seu critério? 12 pessoas. Por que 12? 12 quer dizer a mente que governa com sabedoria. 12 pessoas, por isso que são 12 apóstolos, por isso que são 12 tribos, são 12 territórios, por isso que são 12 signos, por isso que são 12 meses, quer dizer, a mente que governa com sabedoria. Estruture 12 pessoas. Nós somos o resultado das 12 pessoas que nós mais andamos, mais ouvimos, mais caminhamos. Por isso aquele ditado dos nossos pais, diga-me com quem andas e direi quem tu és, porque esse grupo vai nos influenciar. Monte, das 12 pessoas, 30% pode ser pessoas que já não vivem mais aqui, pessoas que de alguma maneira te influenciaram, mas já morreram, já não estão mais nesse planeta, já não fazem mais parte desse plano. Outros 30% pode ser de pessoas que você tem dificuldade de acessar. Por exemplo, se você tiver alguém, Abílio Diniz, por exemplo, se for pegando aqui no mundo, na iniciativa privada, ou o Alckmin, que aí é um presidente, alguém que é um conselheiro, ou Lula, alguém que seja de difícil acesso. Então, você tem 30% de pessoas que não vivem mais nesse planeta. 30% dessas pessoas que são de difícil acesso, você metamodelo. E 40% dessas pessoas devem ser pessoas que você pode acessar facilmente. Posso passar a mão no telefone e dizer, Furiati, eu tenho um assunto aqui que eu gostaria de contrapor, esse assunto aqui é um assunto que você faz parte da minha Assembleia de Voz, eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso aqui, essa decisão que eu vou tomar. São conselheiros que você deve montar. E toda pessoa que tem Assembleia de Voz forte, tem resultados fortes. Pode ter certeza disso. Não sei se tem mais. Eu tenho a impressão que já esgotou o tempo aqui, pelo que eu estou olhando aqui. Isso, já esgotou o tempo. A gente gostaria de agradecer a presença do Jamil Albuquerque, nosso palestrante de hoje, e entregar o certificado, meu amigo. Chega aí. Uma salva de palmas. Obrigado a todos. E um ótimo final de evento aí, né? Eu quero agradecer essa plateia, agradecer a BDR que me fez este convite. E eu vou mandar enquadrar esse diploma aqui para colocar lá na minha biblioteca e sempre que eu olhar, lembrar desse momento e dessa manhã de sexta-feira, falando para a elite da logística brasileira, a Associação dos DERs. Muito obrigado. Muito obrigado, Jamil Albuquerque, da Mastermind. Foi uma verdadeira aula. Obrigado também aos presidentes e também à secretária de mesa, aqui é o presidente e a secretária de mesa. Muito obrigado pela participação.